Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia Deus faça algo maravilhoso na sua vida, que você seja cheio das bênçãos e das vitórias que Ele tem para a sua vida. Amém? Eu quero trazer uma palavra que vai tocar a sua alma e vai te fazer refletir sobre como anda a sua vida com Deus e o que você precisa fazer para viver uma vida de mais comunhão com Ele. E ao final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pedindo que Deus te capacite, te ajude a controlar suas emoções. Tem certeza, vai ser uma bênção este vídeo. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Então eu quero começar essa mensagem te perguntando uma coisa. Você tem ficado muito estressado ultimamente? Talvez porque as coisas não têm saído do seu jeito ou simplesmente porque tudo tem dado errado e você não sabe como reverter as situações. Nesses momentos difíceis, é muito importante que você tome cuidado com as suas palavras. Isso mesmo, muitas vezes a gente guarda os nossos sentimentos, as nossas preocupações e quando nos deixamos levar por eles, falamos coisas que nós não deveríamos. A gente acaba ferindo as outras pessoas, a gente acaba se arrependendo, ou seja, só traz prejuízo na nossa vida. Por isso eu senti no coração de ler com você uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo 15, o versículo 1 e o 2. Olha o que está escrito. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não. E infelizmente isso é verdade. Se nós dissermos palavras duras, movidas pelas nossas emoções, pelo impulso, podemos ferir as pessoas. E muitas vezes as pessoas não se esquecem disso. Então nós precisamos pedir a Deus que nos capacite, que nos dê domínio próprio, sabedoria, para a gente pensar muito bem antes de falar qualquer coisa. Às vezes a gente fala uma palavra que é certa, nós falamos uma verdade, mas a forma com que nós falamos, aquilo machuca a outra pessoa. E infelizmente, muitos de nós temos destruído as nossas vidas por deixarmos a emoção falar mais alto do que a razão e por não obedecermos à palavra de Deus. Com isso, tomamos muitas atitudes erradas e depois fica muito difícil suportar as consequências. E tem um versículo muito interessante lá em Provérbios também, no capítulo 25, versículo 28, que diz assim, Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, a pessoa que não se controla, a pessoa que está sempre agredindo os outros, que está sempre ferindo as outras pessoas, na verdade ela está desprotegida. É como se os seus muros estivessem derrubados. E por isso você sofre tanto, porque você está sem a proteção. Se você quiser a proteção de Deus na sua vida, você precisa andar na presença dEle. E não existe outra maneira de você fazer a vontade de Deus, de você viver da forma que agrada ao Senhor, se não for pela palavra e se não for pela oração. É por isso que nesses vídeos que eu tenho colocado de orações, eu sempre falo da palavra de Deus antes, porque é ela que prepara o nosso coração, ela é que nos mostra aonde precisamos mudar de vida se quisermos caminhar com Deus. Tem muita gente que fica só orando, mas não consegue se fortalecer. Os seus muros estão sempre derrubados, porque elas não têm a palavra de Deus, elas não colocam a palavra de Deus em prática. E a Bíblia diz também no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que se existe uma coisa que nós devemos guardar, é o nosso coração, mais do que qualquer outra coisa, porque dele depende toda a nossa vida. Então a falta de paciência, o nervosismo, o estresse do dia a dia, isso vai atrapalhando a nossa vida. Isso nos tira da presença de Deus, além de prejudicar os nossos relacionamentos. Por isso eu quero que você reflita numa coisa muito importante. Verifique aí quando é que você fica mais nervoso. Talvez seja quando você está triste com você mesmo, ou porque muitas coisas têm dado errado na sua vida e isso te faz perder a calma, mas na maioria das vezes, a falta de paciência está relacionada com as outras pessoas. Quando a gente convive com pessoas que são muito diferentes de nós, isso nos irrita, porque nós queremos que elas sejam como nós. Ou quando elas têm os mesmos defeitos que os nossos, isso também nos faz ficar nervosos, irritados,
Porque às vezes a gente está insatisfeito com a gente e a gente vê a outra pessoa fazendo a mesma coisa. Então isso tudo vai nos irritando, vai tirando a nossa paz, e nós precisamos entender uma coisa: não tem nada que a gente possa fazer para mudar a outra pessoa. A gente muitas vezes tem dificuldade de mudar a nossa própria vida. Imagine mudar a outra pessoa. Então é só Deus que faz isso. Lógico, nós podemos dar conselhos, nós podemos ensiná-las, mas é Deus que faz a obra. E tudo isso que eu estou falando, irmãos, é muito difícil de colocar em prática, mas precisamos exercitar. É muito mais fácil falar do que colocar em prática, mas eu tenho certeza, se nós persistirmos, se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai mudar o nosso coração. Ele vai nos dar domínio próprio, calma, tranquilidade, para a gente saber lidar com as situações e com as pessoas da melhor forma, tá bom? Então eu quero orar por você e eu quero pedir que Deus cuide de você, que Deus te fortaleça, porque eu tenho certeza, à medida que você for se aproximando de Deus, você vai se tornando mais parecido com Cristo. E Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 11, o versículo 28, ele disse assim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então Jesus, ele tem esse descanso e ele quer colocar mansidão, ele quer colocar humildade no seu coração. Amém? Feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença neste dia para te agradecer, meu Deus, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo nesse momento. Meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, meu Pai, derrama das Tuas bênçãos sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e tudo mais que precisar do Seu agir, ó Deus. Que nesse novo dia, meu Pai, o Senhor faça com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Meu Pai, te pedimos perdão também. Quantas vezes a gente fala o que não deve, quantas vezes a gente machuca a outra pessoa, a gente depois se arrepende, mas Senhor, nos ajude a prevenir e não cometermos o erro para depois nos arrependermos. Que o Senhor mostre a cada um de nós, Pai, que por mais que a vida esteja difícil, por mais que as situações tirem a nossa paz, nós podemos sim controlar nossas emoções e não nos entregarmos a esses sentimentos ruins que sempre nos afastam do Senhor. Meu Pai, por isso nos dê domínio próprio, paciência, mansidão, porque esses são frutos do Espírito Santo. E nós te clamamos, ó Deus, nos dê desses frutos, que a gente venha dar um bom testemunho aonde quer que a gente vá, que a gente não seja levado pelo impulso, por agir de forma sem pensar, e que o Senhor nos ajude a viver menos estressados, ó Deus. Se nós continuarmos assim, nós vamos sofrer muito. É impossível mudar a vida das outras pessoas. É impossível nós continuarmos firmes contigo se o nosso coração continua tão ansioso, tão preocupado. Meu Deus, nos ajude, Senhor, a controlar nossa raiva e não falarmos nada que venha prejudicar alguém. Nos ajude também, meu Pai, a não fazermos fofoca, a não falarmos mal do nosso irmão, porque a Tua palavra diz que nós não podemos bendizer ao Senhor, glorificar ao Senhor e amaldiçoar a vida das outras pessoas. Não pode sair 2 tipos de água da mesma fonte. Então, Senhor, nos ajude a permanecermos firmes e vigilantes. Mas a partir de hoje, nós vamos nos fortalecer e a partir de hoje nós não vamos deixar que nada tire a nossa paz, a nossa alegria. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor.
Eu também me sentia totalmente perdido. Eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.